Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desafio Diário de Matemática Básica do Pulo do Gato. Eu sou o professor Hércules e te pergunto, quanto que é 5 ao quadrado dividido por 5 elevado a zero vezes 5 vezes 6? Se você ainda não sabe quanto que é o resultado, pause um pouquinho o vídeo, tente resolver e em seguida me responda. Qual que é a alternativa correta? Coloque aqui nos comentários, certo? E se você quer conferir o seu resultado, vem comigo! Meus queridos e queridas, notem que nessa expressão temos potência, temos divisão, temos multiplicação e temos parênteses. Por onde que eu começo a resolver essa expressão? Bem, pessoal, muitos alunos estão utilizando a palavrinha pendas para fazer com que eles memorizem a ordem correta das operações. Aí você fala, pendas, professor? Como assim? Vou colocar aqui para você. Pendas, né? Por que pendas, professor? O P, para que eles possam lembrar que eles devem começar eliminando os parênteses. O E, para lembrá-los que em seguida eles fazem os expoentes. Depois, M e D, MD na verdade, né? Para lembrá-los que eles devem resolver depois a multiplicação ou a divisão na ordem que aparecerem, e em seguida a adição e subtração também na ordem em que aparecer, perfeito? Dito isso, pessoal, vamos resolver aqui a expressão seguindo esta ordem de operações, certo? Vamos fazer aqui ó, o 5 ao quadrado, eu vou repetir esse 5 ao quadrado, dividido por 5 elevado a zero, e notem um pequeno detalhe que é muito importante. Quando eu não tenho nenhum sinal aqui, turma, quem que é o sinal que está oculto? É o sinal de vezes. Quando eu não tenho nada aqui, o sinal oculto é o sinal de vezes, certo? Portanto, eu vou fazer aqui vezes o resultado de 5 vezes 6. E eu pergunto para você, quanto que é 5 vezes 6? Se você respondeu que é 30, acertou em cheio. Portanto, vou repetir aqui agora o 30. Notem que depois que eliminamos os parênteses, vamos eliminar agora os expoentes. Ou seja, eu vou fazer aqui agora o 5 elevado ao quadrado. E o que significa o 5 elevado ao quadrado? 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5, por sua vez, é a mesmíssima coisa que 25. Portanto, eu vou colocar aqui 25 dividido por 5 elevado a zero. E eu pergunto, quanto que é 5 elevado a zero? Pessoal, guardem essa informação. Qualquer coisa elevado a zero sempre resulta em 1. Portanto, 25 dividido por 1 vezes o 30 que já estava ali, certo? Muito bem. E eu pergunto, quanto que é 25 dividido por 1? A resposta é o próprio 25. Qualquer número dividido por 1 resulta no próprio número, certo? E, para finalizarmos aqui, eu faço 25 vezes o 30. E notem, anteriormente aqui, né, você tinha a divisão e a multiplicação. Eu resolvi quem apareceu primeiro, no caso a divisão, porque divisão e multiplicação estão no mesmo patamar. Ambas têm a mesma importância, certo? Muito bem. E aqui uma dica de cálculo mental. Como que eu posso fazer para multiplicar de cabeça 25 por 30? É só fazer o seguinte. Eu faço 25 vezes 3. 25 vezes 3 é a mesma coisa que 75, né? E é só acrescentar agora um zero. Portanto, 25 vezes 30 é a mesma coisa que 750. Aí você pode perguntar, professor, não tem nenhuma alternativa que tenha o 750. E agora, o que eu faço? Primeiro, vamos eliminar aquelas alternativas que sabemos que estão erradas. Por exemplo, notem, eu vou eliminar a alternativa D, porque com toda certeza do mundo, 150 é diferente de 750, certo? Vou eliminar também esse 750 elevado a menos 1. Por quê? 750 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1
dividido por 750, que por sua vez é totalmente diferente de 750. E eliminamos a alternativa B, certo? Agora a alternativa correta está entre a alternativa A e a alternativa C. Pessoal, notem que na alternativa A a gente tem 6 ponto de exclamação somado a 5 hashtag. E o que significa, pessoal, esses 6 pontos de exclamação? Esses 6 pontos de exclamação a gente fala que é 6 fatorial. E o que é o 6 fatorial? É 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, certo? 6 vezes 5 é a mesma coisa que 30, 30 vezes 4 é a mesma coisa que 120, 120 vezes 3 a mesma coisa que 360, 360 vezes o 2 é 720 e 720 vezes 1 é o próprio 720, certo? Repito o que eu fiz. Eu multipliquei 6 por 5, que deu 30, peguei o 30, multipliquei por 4, que deu 120, 120 multipliquei por 3, que deu 360, 360 multipliquei por 2, 720, 720 vezes 1 é o próprio 720, certo? Muito bem. Agora eu tenho que somar esse 720 ao 5 primorial. Esse hashtag aqui significa primorial. Como que eu faço para calcular o primorial, 5 primorial? Eu faço o seguinte, eu vou pegar o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Porém aqui eu vou selecionar apenas os números primos que estão nesse intervalo entre 5 e 1. E o que é um número primo? O número primo é aquele número que só dá para dividir por 1 e por ele próprio. Por exemplo, pessoal, o 5 é um número primo, porque só dá para dividir por 5 e por 1. O 3 é um número primo, que só dá para dividir por 3 e por 1. O 2 também é um número primo. 1 não é primo, certo? Ele, por definição, ele não é um número primo. E depois que eu peguei esses números que eu selecionei, eu irei multiplicá-los. Ou seja, eu vou fazer 5 vezes 3, que é 15. 5 vezes 3, que dá 15. 15 vezes 2, que é a mesma coisa que 30. Aí eu pergunto para vocês, quanto que é 720 mais 30? 720 mais 30 é a mesma coisa que 750. Portanto, a nossa alternativa correta é 6 fatorial mais 5 primorial, que é a mesmíssima coisa que 750. E me diz aí, você acertou? Você gostou da resolução dessa expressão numérica? Se você gostou, já deixa aquele seu like. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder os demais desafios diários, certo? Só que nesse vídeo eu preparei mais 2 expressões especiais para você. Vamos conferir? Meus queridos e queridas, temos aqui essa expressão para vocês que eu preparei especialmente. E aqui tem um detalhe muito importante que eu vou passar para vocês, né? Notem, novamente eu vou buscar utilizar o pentas, vou primeiro eliminar os parênteses e depois vou para os expoentes, depois para multiplicação, para divisão, para adição e para subtração. Perfeito? Sendo assim, eu vou repetir este menos 9 ao quadrado. Deixa eu melhorar esse 9, ficou muito feio, né? Vamos colocar aqui menos 9 ao quadrado, mais o 3 elevado ao cubo. E novamente, pessoal, quando não tem nada aqui, ó, quando não tem nada aqui, quem é o sinal oculto que aparece? Não veio o canetão, agora veio. Quem é o sinal oculto que está aqui? O sinal de vezes, muito bem. Então eu faço menos 9 ao quadrado mais 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 elevado a 3, vezes o resultado de 3 mais 1, que a gente sabe que é quanto? A mesma coisa que 4. Muito bem. E aqui, pessoal, que está onde muitas pessoas erram, né?
Vamos resolver agora os expoentes, né? Vamos eliminar os expoentes. Só que vamos lembrar uma coisa, vamos lembrar que menos 9 ao quadrado, sem o parênteses, é diferente de menos 9 ao quadrado com parênteses. Menos 9 ao quadrado sem parênteses, simplesmente a mesma coisa que 9, negativo, ou seja, menos 9 vezes o 9. E na multiplicação ou divisão, quando eu estou trabalhando com dois sinais diferentes, o resultado fica o quê? Negativo. Ou seja, menos vezes o mais fica o menos, né? Se eu faço 9 negativo vezes 9 positivo, fica menos o resultado de 9 vezes 9, que é quanto? 81. Diferente de quando eu utilizo os parênteses. Quando eu utilizo os parênteses, eu faço menos 9 vezes o menos 9. E na multiplicação e na divisão, quando os números têm os mesmos sinais, ou seja, quando dois números têm os mesmos sinais, o resultado é positivo. Ou seja, menos vezes menos fica mais. Então fica mais 9 vezes 9, que é a mesma coisa que 81. Tá vendo que como um parênteses faz toda a diferença? Dito isso, pessoal, o resultado desse menos 9 ao quadrado é a mesmíssima coisa que menos 81, certo? Menos 81, agora, mais 3 elevado ao cubo vezes 4. E o que é 3 elevado ao cubo, pessoal? 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é a mesma coisa que 27. Portanto, coloco aqui o 27 vezes quem? Vezes o 4. Muito bem. Agora notem, pessoal, eu tenho no fundo uma subtração, né? Eu tenho menos 81, mais 27 vezes 4. Quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação, porque a multiplicação tem preferência em relação à subtração, certo? Sendo assim, eu repito este menos 81, mais 27 vezes 4. E 27 vezes 4 é a mesma coisa que 108. Aí você fala, oh meu Deus do céu, professor, o que significa menos 81 mais 108? Você pode pensar o seguinte, eu estou devendo 81 e eu recebi 108 reais. Eu paguei a dívida que eu tinha, eu paguei os 81 reais que eu estava devendo e sobrou quanto para mim? Se eu tenho, aí eu posso inverter, eu posso fazer. É a mesma coisa que recebi 108, tiro a dívida. 108 menos 81, que era a minha dívida, vai sobrar quanto? 27 reais, o quê? Positivos. Aí você fala, oh meu Deus do céu, qual que é a alternativa correta agora? Aí muita gente, ou algumas pessoas, né, vão falar, é a alternativa B. Não, cuidado. Porque quando eu tenho 27 elevado a menos 1, isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que 1 dividido por 27. Portanto, essa alternativa aqui está errada, não pode ser essa, certo? Vamos ver a primeira alternativa. Na primeira alternativa eu tenho o seguinte, eu tenho 4 fatorial. E o que é 4 fatorial, pessoal? É 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. 4 vezes 3 é a mesma coisa que 12. 12 vezes 2 é a mesma coisa que 24. E 24 vezes 1 é o próprio 24. E se eu somar 24 mais 3, dá quanto? Os 27, que deu aqui. Portanto, né? Aliás, deu aqui o resultado, né? Que 3 ao cubo é a mesma coisa que 27. Então, temos que o resultado dessa expressão toda é 27, que está na alternativa A, porque 4 fatorial é a mesma coisa que 24, e 24 mais 3, 27, certo? Se você gostou e ainda não deu o like, deixa aquele seu like, e se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, perfeito? E é muito importante o seu comentário, eu quero saber que você está gostando da resolução, se você está gostando desse vídeo, e preparei uma última questão aqui para você, certo? Vamos aqui para a última. Nessa última questão, temos o seguinte. Temos 4 mais 4 vezes 4 duplo fatorial.
Aí você fala, professor, duplo fatorial, o que é isso? O que será que significa esse 4 duplo fatorial? Vamos ver aqui primeiro, antes de qualquer coisa, né? Esse 4 duplo fatorial, pessoal, significa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 4, eu vou pegar o 3, eu vou pegar o 2, eu vou pegar o 1. Só que agora eu vou selecionar. Como que eu vou selecionar? Eu vou pegar um sim, um não, um sim, um não. Aqui, ó, vou até pegar outra cor para você. Eu pego o 4, ou seja, um sim, aí eu não pego o 3, um não. Pego o 2 sim e não pego o 1. E para finalizar, eu multiplico aqueles números que eu selecionei. Eu faço 4 vezes 2 e 4 vezes 2 é a mesma coisa que 8. Portanto, esse 4 duplo fatorial é a mesma coisa que 8. Reescrevendo a expressão, temos 4 mais 4 vezes o duplo fatorial, que eu já mostrei para vocês, que é a mesma coisa que 8. E das expressões anteriores, nós já vimos que em uma expressão numérica entre multiplicação e adição, a multiplicação tem preferência. Portanto, eu vou fazer 4 mais o resultado de 4 vezes 8. E quanto que é 4 vezes 8? A mesma coisa que 32. 4 mais 32 é a mesma coisa que 36. E 36 é a alternativa A. Fala para mim, pessoal, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa expressão. E espero você nos demais vídeos. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo desafio diário de matemática básica do Pulo do Gato com o professor Hércules. Tchau, pessoal!